Olá, sejam bem-vindos ao Não Dito, um podcast para questionar aquelas coisas que a gente pouco diz, mas muito vive. Eu sou Andreone Medrado. E eu sou Aline Muxfeld. Vamos juntos desvendar o que nos dizem esses silêncios. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Vamos começar lendo aqui um desses causos que chegaram para nós. O relato, então, vem a partir de uma mulher negra com idade de 48 anos. É só o que sabemos. Ela diz assim: sempre fui evangélica, de carteirinha, irmã do coque, como se diz. Porém, meus sentimentos políticos sempre foram de extrema esquerda, e isso me fez afastar do segmento cristão. Acabei tendo uma experiência sexual maravilhosa com homenagem. Conclusão: me descobri bissexual e adorei a minha condição. E aí, Andreone, o que você pensa quando as nossas vivências podem ser transformadas, nossas vivências sexuais, afetivas, né, se transformam a partir dessa saída das bolhas, digamos assim, né, que me parece que é o que aconteceu com esta pessoa. Eu acho que isso daí é uma prática até comum, não digo homenagem necessariamente, mas que seja, mas essa saída, porque quando a gente tem um desejo e esse desejo ele é modificado, até os nossos próprios valores de pertencimento de grupo, o nosso modo de interpretação do nosso ao redor muda. Então a gente tem um certo desejo, e desejo é diferente de vontade, né? O desejo é aquela coisa que parte de nós em direção a uma outra coisa que está para fora e que também volta para nós. A vontade seria a força de realização desse desejo. Então, Uhum, quando a gente tem esse desejo de viver a experiência do nosso corpo, viver outras maneiras de sentir o corpo, e isso é colocado como algo entendido e algo que quer ser realizado, a gente acaba enfrentando certas coisas na vida e sai mesmo da bolha. Mas minha pergunta seria, talvez, se essa pessoa que nos mandou o relato, se ela teve o desejo e a vontade de ter esse homenagem, ou se isso surgiu como se fosse um episódio casual, apareceu, aconteceu essa oportunidade, e quando teve a oportunidade, a pessoa se percebeu, falou assim, putz, eu gosto mesmo das coisas. Por que que eu falo isso, né? No meu doutorado, entre outras coisas, eu estudo também orientação sexual. E orientação sexual, dentro da psicologia, principalmente da psicologia experimental, a gente divide em pelo menos quatro dimensões, porque é muito comum chegar por aí e perguntar para a pessoa: e aí, qual que é a sua orientação sexual? A, B, C, D, E, F, G. Por que que você acha que ela é isso? Ah, porque eu gosto de tal coisa. Ah, porque eu transei e gostei. Ah, porque eu me identifico assim. Ah, e aí, o que que define mesmo a orientação sexual, então? Na psicologia, que é na área que eu trabalho, que eu estudo, a orientação sexual ela tem pelo menos quatro dimensões que seriam o desejo, que é aquilo que você tem desejo de realizar, aquilo que fica na sua mente, aquilo que te dá desejo pelas coisas, a fantasia. Na verdade, algumas pessoas colocam desejo e fantasia na mesma categoria, que é quando você vai se masturbar, quando você vai procurar um vídeo para te dar prazer, quando você pensa em algo que te deixa com prazer, que coisa é essa? Né? Que corpo é esse? O outro plano é o plano do comportamento, porque é como você realiza esse prazer, com quem você realiza esse prazer. A outra dimensão é a identidade mesmo, como que você se identifica socialmente. Ah, eu sou bissexual, sou pan, sou assexual. E a outra coisa é a excitação. Por que que eu falo isso? Porque uma pessoa ela pode muito bem se identificar, por exemplo, como bissexual, só que nunca ter tido comportamento sexual com diferentes gêneros. Ela pode ter tido uma experiência só com um gênero, mas ela se identifica assim, porque ela sabe que ela tem também um desejo. Ela pode ter, por outro lado, vamos supor, uma experiência heterossexual, mas o desejo dela, o que dá tesão nela, é o sexo com a pessoa do mesmo gênero. Então, existem essas quatro dimensões que elas podem estar
congruentes entre si, como elas podem estar totalmente diferentes. E isso faz parte da orientação sexual. Quando tem nesse relato esse caso de que ela, a partir do homenagem, ela teve essa percepção de que ela é, a gente pode estar partindo de um caso que a pessoa, a partir da experiência do comportamento sexual, ela percebeu que o desejo dela existia. Pode ser que ela nem sabia que existia, mas ali ela existiu. Aí, se quiser parafrasear a Bíblia, e viu que era bom, né? E viu que era bom e percebeu, isso faz parte de mim, eu quero viver. Então tem essas coisas que primeiro vai trazendo ali, né, que era de religião que era do coque, eu até suspeito de qual possa ser. E quando ela se afasta por questões políticas, ela vê que existe uma dissonância. Esse afastar-se das práticas religiosas incide, na minha perspectiva, e pelos dados que tenho recebido nas pesquisas, que ao se afastar da prática religiosa, tem uma maior abertura para o comportamento. As práticas religiosas, elas incidem diretamente sobre o comportamento da pessoa. Ela não controla desejo, a religião não controla o desejo, ela pode impedir a realização dele pelo comportamento, né? Ela pode até prejudicar, como a gente viu no episódio anterior, a própria fantasia, mas ela não limita. Agora, o comportamento, sim. Então, aparentemente, a pessoa se afastou um pouco da igreja, foi para práticas possíveis, descobriu um prazer e falou: interessante, eu acho que é isso. Gostou. E ouvindo você, me lembra um trecho que Freud discorre sobre o desejo, né? E, inclusive, ele diz que uma das maneiras de aumentar muito o desejo por alguma coisa é proibindo. E ele, inclusive, chega a fazer esse devaneio, né? O quanto que muito do desejo fica aumentado e até superestimado por causa da proibição religiosa, ou por causa da proibição do incesto, ou o quanto que as proibições, na verdade, só servem para atiçar um desejo, né? Um mecanismo possível, né, de o ser humano buscar, às vezes, lugares de proibição para ter que lidar também com um desejo que fica ali, sabe, o proibido é mais gostoso, o escondidinho, que é só nós que temos, por isso que a traição ainda é algo que a gente vai sempre ver, porque é o escondido, aquilo que é proibido parece ser mais gostoso, justamente, talvez, né? Uma das questões das hipóteses aí é você está transgredindo, você está rompendo uma barreira, você está avançando um terreno que foi dito para você. Não. E como o nosso desejo é, no fundo, sempre permeado pela onipotência, a gente está sempre querendo espraiar nossos territórios, invadir, tomar para si, fazer do mundo o seu lugar, né? Que sirva a você. Então, temos essa relação possível. Agora, é interessante notar, Andreone, boa parte das pessoas que estão dentro de religiões dogmáticas que cercam a sexualidade com seus dogmas, é onde a gente encontra boa parte das aberrações, dos estupros, dos crimes. Quantos gurus a gente vê que estão relacionados a abuso? Todas as situações onde tem Padres, né? alguma coisa, Pastores. pastores, toda semana aparecendo um caso. Essa semana apareceu um youtuber, ou sei lá, Sim, um influencer aí que, né, que apareceu também. Então, parece toda semana esses casos. Quer dizer, os lugares onde tem poder, onde tem proibição, são os lugares que muitas vezes é onde a gente encontra os maiores abusos, justamente. Não é à toa. essa semana apareceu mesmo, esse aí que você comenta, não sei se é o mesmo, mas era um líder religioso também, e que falou que eu errei, eu fiz o que não devia fazer, não lembro as palavras que a pessoa usou, mas dando aquele famoso entendimento de que foi o diabo que fez isso, que não foi a pessoa. Não, querido, você cometeu um crime. Foi isso que você fez. E sempre se arrependendo, né? Como se fosse algo da ordem do me arrependi, logo não existe mais. E é muito isso, né? Quando você falava de Freud, eu estava pensando também que se é verdade que o desejo ele é algo que busca o lá fora,
é uma coisa quase centrífuga, né, que aponta para fora. Quanto mais esse nosso objeto que a gente está buscando, ele é proibido, mais força a gente tem que exercer para conquistá-lo. Então, se essa Sim. força na conquista e na busca for o aumento do desejo, talvez seja essa, né, a interpretação também. Só que, por outro lado, também é muito difundida no popular mesmo a ideia de que o que é proibido é mais gostoso, e isso também alimenta outros ideais, que são esses ideais que constrói também, igual você trouxe, a cultura do estupro, né? Então é sempre isso, sempre uma coisa, ela pode servir de várias facetas, e o que que sustenta, na minha opinião, essa ambiguidade? Não falar a respeito, né? Não falar a respeito, não denunciar, não poder dizer sobre, alimenta ainda mais essa ambiguidade do proibido, a ponto de muitas pessoas acharem que porque uma pessoa disse não, ela estava querendo dizer sim. Porque é o proibido, o não é não pode, não quero. Aí a pessoa fala, opa, se ela não quer, eu vou conquistar, vou desbravar, né? Mas Uhum, voltando aqui para esse caso, eu acho que uma outra coisa também que a gente podia pensar, porque a pessoa está falando de como que ela se descobriu bissexual. Teve uhum. um episódio recente também, que aí a gente vai precisar falar com certas cautelas, que é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Renan, que descobriram que, na verdade, Renan, ele tem atração por homens também, né? Não vou dizer que ele é gay, pode ser bissexual, pode ser pan, pode ser qualquer coisa, mas não é hétero como o papaizão gostaria que fosse. Só que aí teve um episódio recente de que esse ex-companheiro, namorado dele, colocou os prints na internet da conversa. E aqui eu tenho que falar uma coisa, por mais que eu nunca apoiei a família Bolsonaro e continuo não apoiando, em nenhuma instância apoiaria, temos que dizer sobre essa retirada do armário. No depoimento que chegou até nós, essa pessoa, ela se descobriu, ela teve esse movimento de saída, a gente não sabe se ela se assume publicamente dessa maneira, se ela vivencia com liberdade o seu desejo, o seu gosto, mas também ela já sabe quem ela é. Tem esse outro caso onde é tirar as pessoas do armário. Ninguém tem o direito, por pior que seja a pessoa, de tirar essa pessoa do armário, de expor, né, o seu gosto, o seu desejo, porque eu acho que aí é uma outra violação também. Assim como tem a violação da proibição do desejo, tem também a violação de você ter que se mostrar no momento que você não está podendo, se mostrar o que você não quer. E tudo isso afeta, entre aquelas dimensões que eu falei, o modo como a gente vive a nossa própria sexualidade. A gente não vive a nossa sexualidade livremente como a gente gostaria. Não é em todo espaço que a gente tem essa oportunidade, liberdade e direito de falar livremente. Ah, eu me atraio por isso, isso, isso. Tem lugares que a gente não pode falar muito. Por quê? Tem toda uma pressão social. Tem toda uma questão de sobrevivência. Tem gente que depende da vivência na família. Essa pessoa tem 48 anos, mas eu não sei como que é a convivência, se mora com os pais, etc. Pode ser que sim, pode ser que não. E como que essa nossa limitação de recursos nos coloca, às vezes, num lugar de não poder falar. Imagina que você é uma pessoa casada há vários anos, num regime monogâmico, e você está aí latente na sua cabeça. Me atrai por mais de um gênero, me atrai por mais de um gênero, gostaria de sentir o desejo, gostaria de realizar o desejo, só que todo aquele conjunto de fatores, seu casamento, sua relação, as coisas que você construiu, corre um risco de desmoronarem se você falar do seu desejo. E isso é parte do imperativo de controle da sexualidade. Você ter que escolher entre falar sobre o que você sente, você deseja, e manter a sua vida, sendo que falar pode colocar isso em risco. Sim, só uma observação. A gente estava falando de Freud e como ele descreveu o que ele entendeu sobre o desejo, né? Então, você Uhum. estava falando. Então, a partir de Freud, a gente poderia dizer que, então, quanto maior o desejo, talvez maior a força e que terá que se fazer para atingi-lo, né? Ou se maior a proibição, maior a força. Não vejo que seja uma questão de força, mas que seja uma questão de qualificação, de como é que você constrói um caminho para chegar até esse desejo. E não é força, né? É como você cria um caminho possível dentro das barreiras, dentro do que é proibido, dentro daquilo que é aceito.
Porque essa é o sacrifício que se exige de estar em sociedade, é você sacrificar o seu desejo, que é de fazer o que você bem entende, em nome de uma convivência social. Você gostaria, talvez, de transar com cachorros. Você não pode, é um crime. Tem um fetiche seu que é assim, e não é sua culpa, é um desejo. O desejo não tem culpa, ele nasce. O que tem é que isso é antiético, é que isso causa sofrimento, é que isso fere o outro, é que isso é ilegal. Então você tem as barreiras. Como é que você vai dar conta disso? Você vai ter que fazer algo com esse desejo. Só enfiar embaixo do porão não vai resolver. Ele vai continuar vindo. Você vai ter que dar conta. Então, algumas pessoas criam seus mecanismos. Por exemplo, tem pessoas que vão para festas vestidas de cachorro e brincam que são cachorros. Tem o cara que comprou o paletó de 70 mil para fingir que é o cachorro. Tem várias maneiras de você dar conta sem ter que fazer aquilo que é proibido ou que é antiético, né? É, Aí você estava falando do Exposed que fizeram do filho do ex-presidente, o que é muito complexo mesmo, como você disse. Por quê? Primeiro tem a vida pessoal dele. Ele é uma pessoa e ele tem direito de manter o seu desejo dentro de um assunto que é dele. Não é um assunto que é nosso. Esse assunto é dele. A gente não tem que dar opinião. Mas, por outro lado, ele está dentro de uma questão política. Ele está dentro de uma questão política que diz respeito a nós, que é pública, que é de um pai que se colocou como imbrochável, como o do falo duro, como o intolerante ao diferente e ao homossexual, né? Por mais que ele fizesse todo um discurso de que ele podia incluir, a gente sabe que na prática ele era um homofóbico. Então aparece o filho dele que está sendo exposto. Então, se torna uma questão pública na medida em que está dizendo de um discurso que é excludente, quando, na verdade, dentro do seio familiar dele, ele tem um filho que não, provavelmente, tem muita dificuldade de lidar com isso, porque tem um pai desses. Um pai que é Sim. autoritário com o país inteiro. Ele foi Uhum. autoritário com todos nós. Ele tentou ser, né? Tentou dissuadir as uniões que não fossem hétero, tentou dissuadir comportamentos que não fossem da norma dele, né? Continua Sim, tentando, mas não vai conseguir. pois é. O próprio irmão dele, né, o Eduardo Bolsonaro, pelo que eu vi, ele colocou, ele fez um story colocando um print da conversa que vazou, que publicaram, e ele falava coisa do tipo: o nosso pai ficaria envergonhado de você, teria muita vergonha de você, você não merece nem ser da família, etc e tal, coisa do tipo. Para a gente ver e pensar esse tipo de coisa, como que isso acontece no núcleo familiar, como que essa invasão da sexualidade, tudo, e também essa repressão, ou melhor, essa represália, ela produz corpos mais encarcerados mesmo. Sair do armário é um movimento que não acontece uma vez só na vida. Quem já assumiu sua sexualidade sabe que a gente sai do armário mais de uma vez. Cada dia que a gente conversa com uma pessoa num lugar, no trabalho, na escola, no relacionamento, seja onde for, e você está se mostrando, você está com essa expressãozinha, né? Sair do armário. E não é um movimento simples, a depender do lugar, porque a norma social ela versa sobre uma heteronormatividade, um comportamento que é valorizado, é reconhecido e é colocado quase como principal, que é o heterossexual cisgênero. Então, qualquer pessoa que sai desse movimento, qualquer pessoa que vai para um lugar de se reconhecer, ela está enfrentando muitas barreiras, assim como a mulher coloca aqui, né? Sempre foi evangélica de carteirinha. Quando ela está falando e vai aumentando e coloca que ela se afasta da igreja, é o momento em que ela consegue buscar realizações. Imagina uma pessoa que, mesmo sendo evangélica de carteirinha, continue sendo até o fim. Uma vez eu perguntei para uma senhora, que eu não vou citar nomes, uma vez eu perguntei para uma senhora, porque essa senhora fala sempre assim, que não, porque está na Bíblia, que Deus não apoia esse tipo de comportamento, de sexualidade, etc. Deus não apoia isso, não apoia aquilo.
Aí eu falei assim para essa pessoa: imagine aí, numa cena hipotética, que a Bíblia ela condena o comportamento heterossexual. Imagina que pessoas que têm comportamento heterossexual nessa nova narrativa são pessoas que vão para o inferno ou que não vão para o céu. E você tem um comportamento e um desejo e uma vivência heterossexual. Você se relacionaria com uma pessoa do mesmo gênero que você só para ir para o céu e deixaria de viver a heterossexualidade? A pessoa falou que sim. Então não é sobre o próprio desejo em si, não é sobre o prazer da pessoa, né? É sobre um monte de outra coisa que está implícita ali. É sobre o medo de punição, o medo É de sobre o perder o medo de lugar na punição. eternidade. É É. sobre o medo de você fazer algo que estão dizendo que não é para você fazer. Uhum, E talvez um parêntese aqui que poderia acrescentar algo para essa equação desta senhora. Então, se nós vemos que na natureza o comportamento homossexual ele aparece com frequência enorme, quer dizer, os animais têm comportamentos homossexuais. Eles também não estão incluídos na obra da criação divina. Eles são aberrações. Quer mas dizer veja que lá, eles nem vão para o esse céu, Deus entendeu? bíblico, hã? Eles nem vão para o céu, Não, nem, os nem tá na animais. conta. Esse Deus bíblico nem incluiu os animais, né? Na Arca de Noé eram só casais. Não tinha Uhum. menor. Vai saber que suruba o pessoal não andava fazendo lá, porque inclusive tem animais que são de espécies diferentes e se relacionam. Enfim, roçada é livre. Roçada não tem a ver com genitais. E por que se iria para o inferno por isso, né? É um absurdo. Mas, enfim, é importante notar o quanto nosso comportamento sexual, a religiosidade e a política não se separam. Uhum. Nosso estar no mundo é político. Como a gente vê o mundo tem a ver com como é que a gente enquadra o mundo, né? Qual é a cosmologia do mundo. Então, algumas pessoas já compram, aceitam a primeira versão, que é essa que está escrita e disseminada na Bíblia. E é isso que vai nortear como você vive sua vida afetiva e sexual. Ou seja, não há como separar essas coisas. Então, é bizarro às vezes ver pessoas que são esquerdistas e que estão dentro de seitas ou de religiões que são fundamentalistas, né? Que são fechadas, que são de um lugar de privilégio. Não tem como separar, porque são Sim. valores. E são valores Uhum. de como é que você enxerga a vida. E Sim. você dentro desse contexto. Tem gente que demora para juntar o Lé com o Cré, porque a religião ela traz uma satisfação muito grande. É o alívio. É um alívio diante do desespero de estar separado, de não entender nada do que é esse mundo louco, de não entender o que você está fazendo aqui, de se sentir muito solitário dentro de um mundo que é cada vez mais hostil. Esse retorno de correntes de direita do mundo, ele sempre vai aumentar o fascismo, ele sempre é uma resposta diante da hostilidade. Quando a Uhum. gente tem guerras, quando a gente tem discriminação, isso que está acontecendo hoje é uma resposta da hostilidade e tem a ver com a colonização eurocêntrica, né? Sim, Tem ali com certeza. Londres, tem a ver com tudo que aconteceu na história. Eu não vou entrar nessa questão, mas é só porque está acontecendo, e eu acho que a gente sabe muito pouco para opinar o que diz respeito ao outro, né? Eu não tenho propriedade aqui para falar, mas o que está muito bem marcado existe uma hostilidade, e existe a religiosidade e a política, está tudo ali dizendo uma disputa sobre territórios e corpos e formas de estar, de existir, né? Sim. E aí, né, não, se não seria diferente, eu vou ter que trazer um componente aqui para nossa conversa que é o nojo. Porque é o que, né, o que eu estudo no meu doutorado, essas coisas todas que a gente está pesquisando. E não por acaso também, uma das coisas que eu estudo é nojo, religiosidade
e sexualidade. E esse relato ele tem três coisas que tem dentro da minha pesquisa, que é a questão política, a religiosa e a de sexualidade. Alguns resultados prévios mostram que, em média, pessoas progressistas ou de esquerda tendem a ser menos religiosas. Ou, em outra forma, tendem a ser pessoas cuja religiosidade, a crença religiosa afetam menos a sua sexualidade. Ao mesmo tempo que mais religiosas tendem a ser pessoas que procuram menos sexo casual. E um outro componente interessante que eu apresentei o resultado esse ano no congresso foi sobre a influência do nojo na autopercepção da religiosidade. A religiosidade é um componente muito mais profundo do que a gente imagina. Então, quando eu faço experimentos e eu apresento para a pessoa, agora que eu já fechei o questionário, eu posso falar. Um experimento que a gente fez que foi, eu apresento um questionário com perguntas sobre religiosidade, sexualidade, apresento um conjunto de imagens, imagens nojentas ou não, e depois a pessoa responde os mesmos questionários. Eu quero medir a diferença da resposta. Se, ao ver uma imagem, por exemplo, nojenta, se a pessoa vai apresentar uma autopercepção da sua religiosidade diferente. O que a gente percebeu é que, na maioria dos casos, não tem essa alteração, exceto para o nojo sexual. O nojo sexual, as pessoas apresentam um pouquinho mais de aversão que modifica a taxa de respostas em relação à própria religiosidade, mas no geral foi pouco. Ou seja, a religiosidade é um aspecto fundamental mesmo da gente, e não que o meu resultado afirma isso, né? Mas dá para a gente pensar por outros lugares. E é uma questão mais profunda, mais fixa, entre aspas. E como que, dependendo de como a religião coapta essa religiosidade, porque são coisas diferentes, se a religiosidade é um traço basal nosso, fundamental, e a religião trabalha em cima da religiosidade, a religião consegue, a partir dessa ponte, controlar os outros aspectos, que é, bom, minha religiosidade é forte, a religião controla, na religião diz que para pertencer a ela, você não pode ter sexo com outras pessoas antes do casamento, você tem que ter um sexo heterossexual e assim por diante. A gente vai deixar o nosso desejo ali, meio que nessa proibição, e vai ter um comportamento contrário, às vezes, ao nosso próprio desejo, fantasia e excitação. E quando a gente se afasta de um núcleo mais religioso, fundamentalista, a gente descobre que talvez dá para a gente vivenciar outros modos de afeto, dá para a gente vivenciar outros modos de sentir o próprio corpo. E quem sabe, com muita sorte, sair desse armário mofado e escuro e frio, que é esse armário da heterossexualidade compulsória, né? Da heteronorma, da cisnorma. E é legal, né, ver a pessoa dizendo que aí eu me descobri bissexual a partir daí. Pode ser que seja bissexual, pode ser que seja outra sexualidade, mas é bom quando a pessoa consegue se notar. E eu falo isso por experiência, mas também por outros relatos, de que quando você nomeia a sua sexualidade a partir de um outro lugar que não é aquele hegemônico que a gente sempre acreditou ser, toda a nossa percepção sobre prazer, ela se modifica. Até sobre o próprio corpo, né? E se a gente muda o nosso prazer, a gente muda a orientação do nosso olhar. E eu lembro que isso aparece em alguns textos que eu fiz sobre sexualidade também, né? Eu fiz um texto uma vez sobre bissexualidade e várias pessoas de vários lugares, elas começaram a responder esse meu texto, porque o título era Assumir a bissexualidade depois de casado, e agora? E eu começo a contar um monte de coisa e um monte de gente, sem mentira, de outros países, de vários estados do Brasil, mandando mensagem porque parecia que eu estava contando a própria história delas. E é uma Sim, história baseada nisso, na sexualidade, na religiosidade, na relação de grupo. sim, sim. E que importante que cedo ou tarde essa pessoa tenha tido essa oportunidade, né, de entender que muitas vezes sacrificar uma vida em nome de um futuro, de uma vida que vai ser melhor no futuro, pode ser uma troca muito furada, né? Uhum. Você faltar, então, deixar de lado muitas coisas que poderiam ser boas de viver, em nome de que depois vai ser melhor, pode ser que depois
não seja tão melhor ou não tenha, né? Ou não Então, tenha. aquela coisa, você disse, a religiosidade é algo fundante, né? E é diferente da religião. Eu não sei bem Uhum. como é que você concebe isso e depois, se você puder, a gente até fala um pouco mais sobre isso, mas eu penso que esse sentido de unidade, ele é maior, ele está na base da entrada do mundo. Você começa a sua vida sendo parte de outro corpo. Você começa a existir fazendo parte. Com o corte de um cordão umbilical, você se torna uma unidade dentro de uma unidade maior. Então, é isso que, no fim, a gente está buscando, esse cordão que está cortado, mas que existe, o laço existe, né? O laço Aham. sempre precisa existir, a gente não está apartado do mundo, a gente não está solto no espaço, a gente está aqui, pisando na terra, Sim, falando, em contato, e como não é concreto, muitas vezes pode dar essa sensação de desamparo. Mas, Andreone, o mais legal, assim, que eu gostei de ter falado hoje é muito importante que se viva e que se busque as respostas através da experiência. Ficar sim, total. pautado no que os outros dizem sobre você, sobre como é, sobre o seu prazer, é abrir mão de jogar o jogo da vida. Você vai ser Uhum. jogado, você vai ser pensado, você vai viver a partir de narrativas exteriores. Né? Sim, Tomar essa apropriação de você buscar suas respostas, isso é muito legal. Que bom ouvir uma sim. história. E é isso mesmo, né? De que quando você fala de religiosidade, religião, tem um vídeo no meu canal que é sobre a evolução da religiosidade. E é um vídeo baseado na psicologia evolucionista. Então, não é um vídeo sobre religião. E é Uhum, interessante a gente pensar que religiosidade é uma coisa que praticamente todo mundo tem, eu arriscaria dizer. Porque uhum, religiosidade não está relacionado com a divindade, não está relacionado com adoração nem nada. Religiosidade é essa nossa capacidade de conseguir abstrair coisas, de conseguir interpretar, dar significados abstratos de fato para a vida, para a relação, para a vivência, coisa que numa religião isso é institucionalizado em modos de acessar esse imaginário. Modos uhum, documentais, modos ritualísticos, doutrinários, de como o acesso a esse imaginário dá, inclusive ao significado de uma cosmogonia, de uma cosmologia, de uma interpretação de mundo, uma coisa mais pautada dentro de uma narrativa pronta. Então, muita gente pode ser religiosa e muita gente pode simplesmente ter uma religiosidade. Mesmo eu, no uhum, meu ateísmo, eu considero que eu tenho uma religiosidade, que é a interpretação do mundo. Gosto de uhum, poesia, gosto da música, gosto de devanear. Isso pode ser chamado de uma religiosidade, né? Agora, é uhum, diferente disso fazer de mim uma pessoa religiosa, cristã, uhum. judia, Dogmática, participante de qualquer, de de... qualquer conjunto, sabe? Uhum, Institucionalizado. E a uhum, partir disso a gente pensar como que as nossas instituições acabam influenciando, como a gente vê nas pesquisas, a nossa percepção de religiosidade, de religião, como que a crença religiosa vai afetar o nosso desejo. Tem uma pergunta no meu questionário que é: você sente que a sua crença religiosa te impede ou te limita de sentir experiências sexuais? Eu vou analisar esses resultados. Eu quero comparar como que isso varia em cada religião, por exemplo. que legal. E é Você vai interessante sobre colocar o isso. link desse formulário, da sua pesquisa no Instagram, por favor. Quanto mais pessoas participarem, mais dados a gente vai ter sobre Sim. isso. A notícia E ruim é que eu vou ah, fechar esse questionário para poder analisar. Então, talvez, quando a pessoa ouvir o nosso episódio gravado, já vai ter fechado. Mas muita gente respondeu essa semana de agora que a gente está gravando. Eu abri de novo para fechar no dia seguinte e parece que o pessoal respondeu. E vai ser bem interessante. Vai ser publicado em revistas internacionais em inglês, mas eu tenho um compromisso que é fazer narrativas e traduções e falar sobre o resultado. Acho que isso é importante. sim, afinal de contas, é sobre nós, né? É sobre Então, nós. é algo que seria bom que a gente pudesse ler e ouvir. Sim. E aí eu fico lembrando, né? Parece meio jargão, assim, mas a palavra religião, ela está falando de religar.
Uhum. A gente precisa religar, é porque tem algo que é desligado. A gente é desligado de alguma maneira quando a gente começa a entrar na vida corporalmente, né? A gente tem essa sensação de unidade e depois de desligamento. Nossa busca sempre é por ligar algo. A gente quer ligar as coisas. E como é que a gente liga as coisas é sempre um modo a ser inventado, que Uhum. cada um precisa inventar como é que se liga, né? Sim, Então, nosso desejo na verdade, tomar consciência de que a gente está ligado, porque ninguém que está aqui neste planeta está desligado. sim. Eu fiz um texto em 2018, chama Quando Deus Morre. E é um Uhum. texto para falar dessa saída dessa vivência religiosa. E você fala de ligar, e no texto eu uso o termo com metáfora para Deus do barbante. Então, nessa minha metáfora, Deus não liga as pessoas, Deus amarra, Deus prende, né? Então, existe uma diferença entre fazer essa ligação no sentido mais de conexão, a ponte entre, e existe uma diferença entre amarrar para não escapar. Porque O se eu laço ligo, e o nó. você pode se desligar se você quiser. Quando eu te amarro, eu estou dizendo, só tem essa opção, né? O nó é Então, cego. O laço a gente pode fazer, e beleza. O desatar. laço, É. desatar e etc. E é uma Uhum. boa metáfora para a gente encerrar, né? Porque onde você está amarrado é onde alguém está te impedindo de crescer, Sim. de Isso saber vale mais para sobre você. sexualidade, para religião e para tudo. E, Uhum. bom, esse é o nosso episódio falando sobre um relato que chegou e acompanha a gente para mais conversinhas. Um abraço e até breve. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. E não esqueçam, vocês estão convidados a participar enviando as suas histórias. Lembrando que você também pode viabilizar o nosso trabalho através do Apoia-se. O link está na descrição.